Saudações! Está começando mais um Melhores da Semana com bastante novidades em relação a celulares, inclusive com Apple e Samsung trocando farpas em propagandas. Como sempre, também temos uma seleção de notícias curiosas e os artigos para ajudar você em diferentes sentidos. E fica ligado porque temos promoção, então acompanhe o Melhores até o final para saber os detalhes. Fica ligado que é hora de ficar atualizado. Recentemente, Samsung e Apple travaram uma batalha judicial e agora as duas empresas estão se engalfinhando em propagandas. Logo depois que a Apple lançou o iPhone 5, a Samsung lançou esse anúncio que você está vendo, que o compara com o Galaxy S3. Mas a alfinetada está na frase "não é preciso ser um gênio", para provocar os empregados das Apple Stores, que são conhecidos como Genius ou gênios. A Samsung também fez uma enquete em sua página do Facebook com uma pergunta: se você pudesse levar um único dispositivo eletrônico para uma ilha deserta, qual seria? Mas aí, trolls entraram em ação, provavelmente motivados por essa cutucada de que não precisa ser gênio, e conseguiram fazer com que a maior parte das respostas fizesse referência a produtos Apple. Mais engraçado ainda é que teve sugestão até daqueles Nokia tijolão, sabe? Aí, ainda não acabou, olha só, a Samsung lançou um vídeo ironizando os fãs da Apple, porque muitas pessoas chegaram a passar dias montando acampamento na frente das lojas. E no vídeo, é exatamente nessas filas que os adeptos do Galaxy S3 chegam e mostram como o dispositivo deles consegue ser melhor. Ele mostra como o display é maior, como o 4G já está disponível há mais tempo, e como o NFC funciona. NFC é a transmissão de dados por aproximação. E essa é a parte mais engraçada do vídeo, porque como o iPhone não tem NFC, então os fãs parecem não conhecer o recurso e ficam olhando maravilhados. Aguardem cenas dos próximos capítulos, porque essa disputa entre as duas empresas ainda vai longe. Vem aí um modelo ainda menor do PlayStation 3, é o Super Slim, que foi oficializado pela Sony recentemente e é, segundo a empresa, cerca de 20% menor do que o atual PlayStation 3 Slim. E o melhor de tudo é que ele é menor no tamanho, mas continua com a mesma capacidade de armazenamento de jogos e demais dados. Surpreendentemente, o PlayStation 3 Super Slim vai chegar rapidamente ao Brasil. A previsão é que ele comece a ser vendido aqui já na primeira semana de outubro por R$ 1.399. A Apple finalmente liberou o download do iOS 6. Ele já havia sido apresentado há alguns meses e a beta foi disponibilizada para alguns desenvolvedores. Agora, o público pode conferir as novidades. A App Store foi redesenhada e está com um visual mais elaborado. Outros destaques são a integração dos aparelhos com o Facebook e a chegada da Siri ao iPad. Mas o que mais vai surpreender os usuários é que os serviços Google foram removidos como ferramentas nativas, ou seja, o Maps e o YouTube serão substituídos por tecnologias próprias da Apple. E aparentemente isso não vem dando muito certo, porque o aplicativo de mapas do iOS 6 já cometeu cada bizarrice. Por exemplo, pontes de uma cidade que aparecem em outra cidade, carros achatados no chão como se fossem bueiros, ou seja, tem que ver isso aí porque não dá, né? O próximo lançamento da Motorola vem com muita potência. Ele se chama Razr E e é o primeiro aparelho da empresa equipado com um processador Intel, o que dá uma vantagem em termos de velocidade sobre seus concorrentes. Ele será também o primeiro celular Android equipado com Intel no Brasil. Esse processador é um single core de 2 GHz, mas o modelo também tem um visual bem bonito. O Razr E será lançado em outubro, mas ainda não há uma definição em relação ao preço. O site The Korea Times afirma que o Galaxy S4 pode ser lançado em março de 2013. Segundo o site, um executivo da Samsung revelou que o aparelho vai ser atrativo o suficiente para tirar qualquer atenção do iPhone 5. Os rumores em torno do aparelho também dão conta de que a Samsung deve apostar em chips LTE produzidos por ela mesma e que o S4 deve ter um display OLED de 5 polegadas que pode ter tecnologia de telas flexíveis. A Samsung se posicionou em relação a esses boatos, ela chegou a postar na página dela que isso não passa de rumores. Detalhe disso tudo é que se esse lançamento se confirmar, o Galaxy S3 vai ficar desatualizado com menos de um ano de vida.
Kleber Atala tem 51 anos e é motoboy na cidade de São Paulo. Ele decidiu fazer vídeos da sua rotina nas ruas e publicá-los no YouTube. O próprio Atala afirma que a maneira de pilotagem dele não é um exemplo, porque em muitos momentos ele dirige a velocidades proibidas. Ele chegou a tirar racha com uma Ferrari até. Mas ele registra cenas engraçadas e também faz comentários curiosos. Ele tira sarro de diferentes situações, por exemplo. O tiozão, como é carinhosamente conhecido, tá ficando famoso. Então ele já registra imagens de pessoas que o reconhecem com a câmera no capacete, aí elas dão um alô e fazem um comentário para aparecer no vídeo. Tá aí um canal curioso para ter mais noção de como é andar de moto pelas ruas de São Paulo. A NASA quer criar algum tipo de propulsão parecido com a velocidade de dobra do Star Trek. No seriado, esse sistema de propulsão trabalhava com a velocidade da luz como base, ou seja, uma dobra corresponde a uma viagem 2 vezes mais rápida do que a que seria feita pela luz. Só que os padrões da tecnologia atual não permitem uma viagem em uma velocidade tão alta assim, então a NASA precisa contornar isso. A agência espacial já encontrou alguns indicativos da possibilidade de deformações entre a relação do tempo e o espaço que resultariam em uma proteção semelhante à bolha que protege a tripulação de uma velocidade tão grande. É essa bolha que aparece em Star Trek. Eles precisam conseguir essa bolha de proteção para poder evoluir nas pesquisas e tornar viáveis até mesmo viagens interplanetárias. Muito provavelmente você conhece essa imagem. Ela foi resultado de uma restauração desastrosa, porque olha só a original como era, né? E agora, a Cecília Jimenez, a senhora de 81 anos que fez essa restauração, quer receber uma participação nos lucros gerados pelo sucesso dessa obra. E realmente ela fez muito sucesso, tanto que a igreja onde a obra está passou a cobrar €1 para quem quiser apreciar a obra. E como a Cecília é autora do trabalho, ela quer a parte dela. A ilha de Guam, que fica no oeste do Pacífico, tem 40 vezes mais aranhas do que as ilhas vizinhas. Então é impossível fazer trilha pelo lugar sem se enroscar em teias, muitas teias. Essa superpopulação começou a surgir quando uma espécie de cobra começou a se alimentar dos pássaros da ilha. Aí, com menos pássaros para controlar o aumento da população de aranhas, elas começaram a se espalhar descontroladamente. A sonda Curiosity, que está lá dando suas bandas por Marte, encontrou uma pequena rocha com formato de pirâmide. Ela tem mais ou menos o tamanho de uma bola de futebol e é a primeira rocha que a sonda vai examinar com seu braço robótico. Agora, a próxima tarefa da Curiosity é encontrar uma rocha que dê para testar seus instrumentos de perfuração. Você não imagina que números de telefone possam ter tantas curiosidades, mas olha só. Sabia que o número 8888888 é o número mais caro do mundo? Pois é, ele foi vendido por $280 milhões. Essa e outras 6 curiosidades estão em um texto do Tecmundo bem bacana para conferir. Conheça o GTA BR Mario Edition. A equipe do Basque Jogos decidiu pensar em um jogo que seria perfeito para os brasileiros, com tudo que a gente mais gosta. E aí surgiu um jogo fictício que vai colocar o Mario em diversas situações impagáveis. Esse game se passa em 2014, quando o Mario descobre que a Peach era, na verdade, a amante do Bowser. Então ele decidiu cuidar lá das dores do chifre dele no Brasil, isso mesmo. Ele foi pro Rio de Janeiro. E nessa trama toda aparece até o Albert Wesker do Resident Evil, tem vários modos de jogo, o game também tem até câmera em primeira pessoa em alguns momentos. Enfim, o BJ fez toda essa brincadeira e você pode comentar para sugerir outros nomes para o jogo e também para escolher a arte da capa. Por que as placas de vídeo estão tão grandes? É curioso, né? Porque parece que isso vai contra a regra de que quanto mais avançada a tecnologia, menores são os equipamentos. Bom, isso acontece por uma série de motivos, e esse texto explica tudo, tá bem detalhadinho mesmo. Essa é uma ótima leitura para quem gosta de saber sobre componentes em detalhes. O Wii U será lançado em novembro e existe uma discussão frequente sobre a capacidade gráfica do console, porque a verdade é que ainda temos dúvidas em relação a como ele vai se sair quando forem lançados os sucessores do PlayStation 3 e do Xbox 360. Por isso, o Tecmundo foi atrás das mais recentes informações para iniciar um debate sobre quão poderoso será o Wii U. Se você está ansioso pelo console, vale a pena ficar de olho. Olha só que bacana! Escritores do passado já faziam previsões de como viveríamos nos dias de hoje. Será que eles acertaram?
Por isso, selecionamos alguns dos autores mais conhecidos e renomados de todos os tempos e algumas de suas visões tecnológicas. Essa lista tem nomes como Isaac Asimov e Júlio Verne. É um material muito interessante. O programa da semana é o Windows 7 Recovery Disk. É uma ferramenta da própria Microsoft que visa resolver problemas de inicialização do sistema, além de recuperar arquivos corrompidos que podem prejudicar o desempenho do Windows 7. O Windows 7 Recovery Disk precisa ser executado durante a inicialização do computador, então você precisa gravar em um CD, DVD ou pendrive. Então você tem um assistente bem didático para escolher a ferramenta que deseja utilizar. O jogo da semana é a demo de Torchlight 2, é um RPG de ação com proposta bem parecida com a de Diablo. Então você tem que matar tudo aquilo que encontra pela frente. O game é uma continuação direta do primeiro título da série, apresentando um mundo infinitamente maior e aberto, isso além de várias melhorias, desde os gráficos até as mecânicas do jogo. E nós temos promoção no Baixa Aqui. Vamos sortear 20 chaves do AVG Internet Security 2013 para quem publicar neste vídeo um comentário assim: quero ganhar o novo AVG Internet Security 2013 com proteção na nuvem e maior segurança em acesso a redes Wi-Fi. O sorteio será feito na segunda-feira, dia 24 de setembro. O anúncio do resultado será feito neste vídeo e as chaves serão enviadas por mensagem particular no YouTube. E fique ligado que em breve teremos a análise do iPhone 5 aqui no canal. Dito isso, a gente encerra mais um Melhores da Semana. Pode clicar para se inscrever no nosso canal e até a semana que vem.